Quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 28. Eu gostaria de falar aos irmãos nessa noite sobre o tema que está aí para vocês, projetado, e como título, Mudança de Rota. Nós estamos falando já há algumas semanas sobre algumas questões que nós precisamos rever na nossa fé, na nossa igreja, e eu gostaria de continuar esse estudo nesta noite, falando a respeito de uma mudança que todos nós precisamos fazer. Nós falamos sobre alguns erros que a igreja cometeu, a igreja no âmbito igreja evangélica no Brasil. Nós falamos também sobre como resolver alguns desses problemas no domingo passado, estudando a respeito do que aconteceu com a igreja de Éfeso. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um personagem muito conhecido nosso. Eu particularmente gosto e prego muito sobre ele. E o nome dele é Paulo. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o Saulo. O Saulo era o homem que precisava mudar de rota. Então, a vida nossa é uma jornada, sempre uma jornada. Isso é fato. Todos nós, vez por outra, precisamos rever os caminhos e fazer um ajuste de rota. Saulo fez isso na vida dele, ele reconheceu isso, que ele precisava. Saulo, da religiosidade para Cristo, se converteu, ou foi convertido. A mudança de Saulo foi uma mudança de religiosidade para Cristo. Mas eu poderia pensar assim, mas pastor, falar de religiosidade é falar sobre Cristo? Não, não necessariamente. Eu vou mostrar para vocês que existe uma diferença muito grande entre aquilo que as pessoas chamam de religião e muitas vezes aquilo sobre o que está construído a fé de muitas pessoas, que às vezes é sobre uma falsa religiosidade ou sobre pura religiosidade e não sobre Cristo. Quais são os riscos de você fundamentar sua vida sobre religiosidade? Muita gente em nosso país trilha a rota da religiosidade. E a frase comum a todos é que religião não se discute. Eu vou sustentar com vocês que é o contrário disso. Religião se discute sim. Se discute porque nós não estamos falando de vida e vida. Nós estamos falando de vida ou morte. As necessidades que nós temos e que dizem respeito à nossa vida como religiosos ou como cristãos, é que muita gente no nosso país está machucada com estas religiões ou com a rota da religiosidade no nosso país. Muita gente está sofrendo com aquilo que as religiões têm oferecido. Muita gente tem sido enganada nesta rota da religiosidade, por promessas, por enganações, por falsos ensinos, e isso tem feito muita gente sofrer. Saulo, ele era um homem religioso, e dentro da sua religião, ele era um dos homens mais comprometidos com ela, mas isso não significava que ele estava fazendo algo correto. Vamos ler o que está em Atos capítulo 9, de 1 a 28. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças. Isso aconteceu logo depois da morte de Estevão. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que era assim que era chamado os cristãos naquela época, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém.
Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Saulo, quem ele era? Um homem muito religioso, zeloso, dedicado, pensava sinceramente estar no caminho certo, fazendo as coisas certas. E eu gostaria de nessa noite perguntar para você: será que este não é você? Será que este não sou eu? Alguém que sinceramente tem vivido uma religião, alguém que é zeloso e dedicado àquilo que se aplica, especialmente no que diz respeito à religião, mas que está equivocadamente pensando com sinceridade estar no caminho certo, enquanto está no caminho errado. Saulo perseguia cristãos porque ele acreditava que o judaísmo que ele aprendeu e que ele sustentou durante muitos anos era a religião correta. E embora Cristo Jesus tivesse vindo e se declarado o Filho de Deus e provado isso, não só nas suas palavras, não só através do seu testemunho, não só através dos seus atos, mas Saulo estava equivocado. Por trás daquela fachada dele de religiosidade, existiam outras coisas. Se você olhar no capítulo 7, versículo 28, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Esta aparição de Saulo aí no capítulo 7 é no dia em que Estevão foi apedrejado por causa de servir com fidelidade a Cristo e de pregar a verdade do Evangelho contra os judeus que negavam a Cristo como sendo o Filho de Deus. E Saulo consentia no que eles fizeram.
Então Saulo assistiu Estevão ser apedrejado e morto, e ele não fez nada, ele consentia. Que religião é essa que Saulo estava vivendo? Uma religião capaz de apedrejar um homem porque ele estava pregando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma religiosidade falsa, sincera no coração, mas uma religião enganada, errada, falsificada. Saulo devastava a igreja. Por onde ele ia, ele matava cristãos. Ele arrastava cristãos até as sinagogas para que eles fossem apedrejados, assim como Saulo foi, assim como Estevão foi. Por trás daquela fachada religiosa, Saulo respirava as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Este era Saulo. Talvez você não esteja perseguindo cristãos, talvez você não esteja comprometido tanto assim com a religião, mas talvez você esteja confiado, ancorado e fazendo de uma tradição religiosa, talvez da sua família, o seu grande refúgio. Talvez você esteja vivendo uma religião que não é o judaísmo e nem é o cristianismo, mas é uma religião muito comum nos nossos dias. Sabe que religião é essa? É a religião do indivíduo que diz assim: olha, eu não faço nada de errado, eu sou um pai de família, ou uma mãe de família, eu não roubo, não mato, eu não estou traindo ninguém, eu não estou extorquindo ninguém, eu não estou adulterando, eu não estou envolvido com nenhum tipo de droga, eu não sou um viciado, então está tudo bem, eu não preciso de mais nada. Eu vou dizer para vocês, isso é uma falsa religião. Podemos ser muito religiosos, mas ainda assim estar muito longe de Deus. Você pode até dizer assim: eu tenho, pastor, na minha casa Bíblias, eu tenho livros cristãos na minha casa, e eu vou dizer para você, você pode ter tudo isso e estar longe de Deus. Você pode ser uma pessoa que nasceu numa igreja, não propriamente dentro de uma igreja, mas numa família cristã. Você pode ser uma pessoa que caminhou muitos dias ao lado de alguém que é cristão e que ama o Senhor. Mas se você estiver colocando toda a sua confiança sobre a religião, você está enganado. Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3 diz: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. E agora é Paulo falando. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Sabe qual é o grande problema do homem religioso? É que ele quer adquirir diante de Deus alguma coisa por seus próprios méritos. Ele se sente justo, ele diz: olha, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de errado, não tem por que Deus estar zangado comigo. Ok, talvez se a justiça de Deus fosse semelhante à justiça dos homens, você estaria de fato em ordem diante de Deus, mas a justiça de Deus excede infinitamente a justiça dos homens, e por mais que você seja um homem injusto aos olhos da sua esposa, dos seus filhos, aos olhos dos seus pais, aos olhos da sua mãe, ainda assim você continuará injusto diante de Deus. E é por isso que religião não garante o seu sucesso diante de Deus. Porque a questão não é religião, porque religião nenhuma vai produzir em você a justiça necessária para aplacar a justiça de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso considerar a diferença que existe entre religiosidade e entre evangelho para ver o quanto eu preciso corrigir a minha rota. Os religiosos são aqueles que obedecem, logo Deus me ama, eu obedeço, então Deus tem que me amar. Por que Deus não me amaria? Eu estou fazendo tudo certo. Os religiosos são aqueles que estão construindo a sua fé, a sua religião em cima dos seus próprios méritos. Aqueles que conhecem o evangelho como Saulo conheceu naquele caminho, como nós já ouvimos aqui tantas vezes, são aqueles que entendem: Deus me ama, logo eu irei obedecê-lo. É o contrário. São aqueles que entendem que tudo que eles têm de Deus, eles têm por causa da graça, não por causa do mérito. Essa é a diferença entre religião e entre evangelho. Ainda um pouquinho mais, religiosidade é sustentada pelo medo. Você quer conhecer uma igreja que está vazia do evangelho e cheia de religiosidade? É aquela igreja onde as pessoas participam das programações porque elas estão com medo de ir para o inferno. Se você veio aqui hoje com medo de ir para o inferno, por isso você procurou a igreja, então você é um religioso.
Porque é isso que a religiosidade produz. O evangelho, pelo contrário, é sustentado pela gratidão. Ou seja, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu sou grato a Deus, porque Deus me deu algo que eu não mereço e que eu jamais merecerei, e por isso todos os dias da minha vida eu quero me dedicar ao Senhor, porque eu não preciso mais ter medo, porque eu estou liberto do medo, porque Ele pagou minha dívida. Ainda um pouquinho mais, religiosidade, existem dois tipos de pessoas dentro da religiosidade: as boas, como eu, e as más, como os outros. Esse é o religioso. No evangelho existem dois tipos de pessoa: as arrependidas e as que não se arrependeram ainda. Mas todos são pecadores. O que você é? O que nós somos? Religiosos ou evangélicos? Religiosidade promove orgulho e intolerância. Esse é o estágio final. E era isso que Saulo estava vivendo: orgulho e intolerância. É isso que a religiosidade produz. Gente orgulhosa, gente que se sente o máximo, porque vai na igreja, porque leu a Bíblia não sei quantas vezes, porque orou não sei quantas horas nessa semana e se sente o máximo. O evangelho promove a humildade e a confiança. Por quê? Porque ensina que quanto mais eu faço, mais eu devo. Que ensina, através das Escrituras, que quanto mais eu me conheço e quanto mais eu conheço a Deus, mais humilhado eu fico. Porque eu percebo o quanto eu sou mau e o quanto Deus é bom. Porque eu percebo o quanto eu sou pequeno e o quanto Deus é grande. Porque eu percebo o quanto eu sou fraco e o quanto Deus é forte. Então o evangelho produz humildade. E o evangelho me ensina a confiar em Deus. Como é que Saulo, então, depois de viver esse mundo de religiosidade, como Saulo mudou a rota da sua vida, da religiosidade para o evangelho de Cristo? Vejamos. Primeiro, ele teve que voltar atrás. É desconstrução. Ou seja, se tudo que você viveu até aqui foi religiosidade, então o que você precisa fazer, se você for ser honesto, e se você for ser obediente a Deus e a sua palavra, o que você precisa fazer é voltar atrás. Nem sempre isso é uma atitude que nós tomamos por nós mesmos. Às vezes Deus tem que fazer isso conosco. E Saulo estava indo lá para Damasco, e o que Deus teve que fazer com ele? Deus teve que literalmente derrubar ele do cavalo. Não, Saulo, você não vai para Damasco. Não do jeito que você está querendo. Eu vou desconstruir um pouquinho, Saulo, a sua vida. Eu vou ter que desfazer seus pressupostos. Eu vou ter que desfazer essas suas convicções, porque elas estão equivocadas. Então, Atos 9:3, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz. Quantas vezes Saulo deve ter presenciado um sermão? Quantas vezes Saulo deve ter ouvido um testemunho de uma daquelas pessoas que ele perseguia e que não negavam o nome de Jesus, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Jesus. Mas agora Deus o derrubou do seu cavalo, e com isso Deus o derrubou também dos seus pressupostos religiosos, Deus o derrubou da sua falsa religiosidade, Deus o derrubou do seu zelo religioso com uma religião falsificada, Deus o lançou por terra, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. E Deus disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus a quem você persegue. Você não entendeu até hoje? Você está fazendo tudo errado. Esse seu zelo, ele está colocado no lugar errado. Saulo, você precisa voltar atrás. O texto diz no versículo 8 e 9 que Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Deus desconstruiu sua visão do mundo. E é óbvio que isso é uma metáfora, a frase que eu acabei de dizer, porque ele ficou cego mesmo. Mas essa cegueira dele é uma ilustração do que estava acontecendo com ele até aquele dia. Ele vivia cego. Ele era um homem cego, talvez cegado pela própria religiosidade. E então ele via o mundo de uma maneira errada. Então Deus fez: Saulo, você estava cego até hoje, vai ficar mais 3 dias, não vai fazer diferença. E Saulo ficou cego durante 3 dias.
e ele teve que depender dos homens para que esses o levassem até Damasco. Não comeu, nem bebeu. Desconstrução, voltar atrás. Voltar atrás, C.S. Lewis diz que é o caminho mais rápido para ir para frente. Ontem eu tive que consolar uma pessoa e tive que dizer isso para ela assim: meu filho, às vezes a gente precisa dar um passo para trás, para a gente poder dar um passo para frente, 2, 3, 10, a gente fazer uma caminhada. E no que diz respeito à religião, muita gente precisa dar um passo para trás. Eu posso confessar para vocês que neste ano eu tive que dar um passo para trás. Mesmo tendo 5 anos de estudo teológico, eu tive que dar um passo para trás. Porque assim como Saulo, eu estava montado no burro errado. Eu estava montado em alguns pontos que não passam de religiosidade. E esse é um conflito muito comum. Às vezes nós conhecemos a palavra e conhecemos a teologia desta palavra, mas não vivemos acreditando e confiando nessa palavra. É o que acontecia com Saulo. Saulo era um estudioso, era um profundo conhecedor, mas ele tinha outras forças movendo o seu coração. E Deus o fez dar um passo atrás. Segundo lugar, Paulo voltou atrás, Deus o fez parar. Deus mostrou o quanto ele estava cego e o cegou de fato nos seus olhos carnais, no seu sentido da visão. E então Deus proporcionou a Saulo um novo nascimento. Versículo 17 a 18, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, isso daqui é fantástico, chamou Saulo de irmão. Será que alguém já tinha chamado Saulo de irmão alguma vez? Não sei. Mas eu sei que este homem que chamou Saulo de irmão, era um homem que não fosse a intervenção de Deus, provavelmente já estaria morto por Saulo, a essa altura do campeonato. Porque Saulo estava indo atrás de cristãos para matá-los. E agora um desses cristãos olha para Saulo e fala, Saulo, você agora é um dos nossos. Você nasceu de novo, Saulo. A sua família é outra. E chamou, eu não sei que sentimento estava no coração de Saulo, para saber o que ele sentiu quando ele ouviu Ananias chamando de irmão, mas com certeza foi algo completamente esquisito, porque era alguém que ele perseguia, que estava dizendo para você, agora é dos nossos. De perseguidor você passou a perseguido. Sabe por quê, Saulo? Porque chegou a hora de você nascer de novo. 2 impactos desse novo nascimento na vida de Paulo. Na mente, ele descobriu a verdade. Ele agora sabia quem era Jesus de fato. No coração, ele descobriu o amor. Ananias disse para ele, irmão Saulo. Saulo não tratava as pessoas como irmãs. Ele não conhecia o que era ser irmão. A lei foi dada por Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus. João 1,17. Isso é fantástico, irmãos. Porque muitos de nós estão vivendo conforme os pré-requisitos da lei, quando o próprio Senhor Jesus veio cumprir esta lei para nos dar condição de viver pela graça e pelas suas verdades. Um outro impacto ainda na vida dele é que do lado de fora Deus era o mesmo. Ou seja, qual o livro que Saulo ia usar? O Antigo Testamento, assim como na sinagoga ele usava. As escrituras eram a mesma. Cristo era o mesmo Cristo que ele ouviu a história e conheceu a história. A igreja não mudou, continuou sendo a mesma. Mas, do lado de dentro, Saulo era outra pessoa, com uma nova visão, uma nova família, uma nova vida. Tudo mudou na vida de Saulo. E então o grande aspecto aqui, e o terceiro ponto para nós, é que depois de ter dado um passo atrás, depois de Deus produzir nele um novo nascimento, através da oração de Ananias, agora aconteceu uma mudança fantástica na vida de Paulo, que vai desde o nome de Saulo para Paulo, mas vai completar e vai mudar totalmente a sua visão de mundo. Veja o que ele escreve depois, lá na frente, aos Filipenses. Parece até que Saulo estava descrevendo a sua vida. Olha o que ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu,
Quanto à lei, fariseu, ele queria dizer, quanto à lei, um cumpridor exagerado, ou pelo menos fazia a tentativa. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, vocês sabem o que eu era? Eu era isso. Mas veja o que aconteceu comigo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparo com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, sabe toda aquela religiosidade que eu tinha? Ela não serve para nada. Eu abri mão de toda ela para ser encontrado em Cristo. E tem gente que quer viver na religiosidade e não quer saber de Cristo. Vamos continuar? Olha a mudança. Não tenho a minha própria justiça que proceda da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele diz, olha, se eu posso fazer uma coisa, eu quero sofrer do jeito que Ele sofreu. Porque hoje a única justiça que eu tenho é a justiça de Cristo. Eu não tenho a minha não serve para nada. E tem gente religiosa querendo viver baseado-se na sua própria justiça. Que infelicidade. Mude de rota, você precisa disso. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora você entende o que significa essa frase? Saulo estava dizendo, agora eu entendi porque aqueles homens que eu perseguia morriam e não negavam o nome de Jesus. Porque se eles conseguissem escapar de mim, era lucro para eles. Era Cristo, perdão. Se eles caíssem nas minhas mãos, era lucro ir para o céu. Eles iam morrer e iam para o céu. Se eles escapassem de mim, eles iam continuar proclamando o nome de Cristo. E agora isso acontece comigo. Para mim, o viver é Cristo. E se eu tiver que morrer, isso não vai ser uma perda, vai ser um lucro. Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a declaração de um homem que se libertou da religiosidade. Para você refletir, você é um seguidor da religião ou um seguidor de Cristo? Você é um seguidor do presbiterianismo ou você é um seguidor de Cristo? Você é um seguidor do catolicismo, do evangelicalismo, do pentecostalismo, de qualquer um desses movimentos, ou você é um seguidor de Cristo? Quem é você? Quem é Jesus para você? Que lugar Ele tem na sua mente e no seu coração? Sua rota de vida é definida pelo mérito ou pela graça? Pelo medo ou pela gratidão? Pense sobre isso. Eu quero dizer para vocês que eu sabia de muitos desses fatos, estudei sobre eles, escrevi sobre eles, mas vivi durante muito tempo com medo. E vivi durante muito tempo com medo porque eu nunca tive méritos. Mas eu estou há alguns meses vivendo tranquilo e agradecido, porque eu não preciso da minha justiça. Ai de mim se eu precisasse. Eu tenho a justiça de Cristo e eu não preciso ter medo de nada. Então eu estou tranquilo. Você está tranquilo? Creia em Cristo Jesus. Viva debaixo da sua graça e da sua misericórdia.
Confie na justiça dele. E você vai poder viver tranquilo, longe da religiosidade e perto de Cristo. Que Deus nos ajude. Feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor nosso Deus, nos ajude. Porque muitas vezes, ó Deus, nós misturamos as coisas, confundimos as coisas. E muitas vezes, ó Deus, nós vivemos uma religião falsa, que não passa de pura religiosidade. Eu te louvo, ó Deus, porque na vida deste homem, Saulo, que se tornou para nós, ó Deus, o grande referencial dentro da tua palavra, de um homem que conheceu o teu Filho e de que entendeu a mensagem de Jesus Cristo. E ele pregou esta mensagem a nós de tantas formas, mas nenhuma delas, ó Deus, tão poderosa como o seu próprio testemunho de vida. O testemunho de que ele era um homem religioso, zeloso, mas fracassado diante do Senhor. E então, ó Deus, um dia o Senhor o fez dar um passo atrás. O Senhor o derrubou de suas convicções. O Senhor o fez nascer de novo. E o Senhor mudou a vida dele. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, a minha oração ao Senhor é que o Senhor ajude a cada um aqui nesta noite a fazer uma avaliação sincera. Se preciso for, ó Deus, que o Senhor faça com que muitos aqui caiam do cavalo, deem passo atrás, desçam de sobre suas convicções falsas, de sobre sua falsa religiosidade, desçam de cima da segurança produzida pelo bem-estar econômico, pela ausência, ó Deus, de algum grande crime ou vício que a faça parecer um pecador. Que o Senhor faça com que cada um aqui desça desses falsos pressupostos, dessas falsas seguranças. E, ó Deus, conheça o teu Filho Jesus, que, ó Deus, de uma forma tão maravilhosa e graciosa, veio sofrer em nosso lugar, entregou a vida dele na cruz, por mim e por cada um daqueles que creem, mesmo, ó Deus, nós fazendo todas as coisas, ó Pai, que o Senhor odeia, ainda assim o Senhor nos amou e nos deu o seu Filho. Ó Deus, faça com que cada um aqui nesta noite que ainda não experimentou isso, possa nascer de novo e sentir a graça do Senhor invadindo o seu coração, o amor do Senhor tocando a sua alma. E que, ó Deus, essa troca fantástica aconteça. Que, ó Deus, nós troquemos, ó Pai, a religiosidade por Cristo, pelo teu Filho. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos do teu Filho. E nele, ó Deus, nós temos a justiça, nós temos a graça, a misericórdia, o perdão, a santificação. Ó Deus, que nós todos possamos dizer: olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ó Deus, que esta frase possa ser dita com doçura, com convicção e com fé, por cada um que está aqui nesta noite. Nós não queremos mais, ó Deus, vivermos na religiosidade, nós queremos viver debaixo da tua graça. Essa é a oração que fazemos nesta hora ao Senhor. E suplicamos ainda, ó Deus, que o Senhor abençoe nossas casas, nossas famílias, que o Senhor abençoe nosso trabalho, que a boa mão do Senhor conduza os nossos passos nessa semana, por onde formos. E que as pessoas, ao olharem para nós, elas não enxerguem religiosos, mas elas enxerguem Cristo e o seu amor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.